Apesar da mídia tentar criar uma novela chamada O Golpe, Bolsonaro mais uma vez saiu vitorioso. O ministro Alexandre de Moraes conseguiu transformar a Suprema Corte do país em um podcast da casa da mãe Joana. A mídia tentou reforçar a história da trama golpista. Porém, se afastarmos o folclore político e analisarmos a parte técnica, Bolsonaro saiu vitorioso. O ex-presidente, na verdade, durante interrogatório conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, protagonizou o fim de uma trama golpista. Claro que não vinda dele, mas de um sistema rasteiro e imoral. O quadro pode ser descrito como um épico de desentendimentos institucionais, suposições não comprovadas e uma pitada de ironia. Moraes iniciou a sessão com sua costumeira serenidade, típica de quem guarda a Constituição no bolso e o Código Penal na manga, acusando Bolsonaro de tentar reiteradamente deslegitimar o processo eleitoral. Aparentemente expressar dúvidas virou um hobby um tanto perigoso. Logo de cara, Moraes recita uma declaração de Bolsonaro. Alguém acredita aqui em Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes? Acredita que são pessoas isentas, preocupadas em fazer justiça, em seguir a Constituição? Nosso Supremo é um poder à parte, um super supremo. Claro, chamar um colegiado de juízes de super supremo deve ser um novo código secreto para chamar o exército e fechar o Congresso. Pelo menos, segundo algumas interpretações, digamos, criativas. Moraes continua com a sua performance de leitura dramática ao mencionar a fala de Bolsonaro sobre a urna eletrônica. Não tenho prova de muita coisa, mas tenho dúvida, disse Bolsonaro na ocasião. Uma frase que, em tempos normais, seria aplaudida pelo povo que também tem muitas dúvidas. Mas no Brasil atual, dúvida é crime hediondo, e presunção de culpa é automática quando o autor da frase não é do grupo certo. E na sequência, Bolsonaro quebra os argumentos de Moraes e menciona Flávio Dino questionando as urnas em 2010, o veto de Dilma ao voto impresso, o susto com sua própria eleição em 2018 e, claro, sua saga de sobrevivência após a facada, evento que, ironicamente, não abalou a fé do TSE nas estatísticas, mas que abalou o país inteiro. Quando Moraes pergunta por que Bolsonaro disse que Fachin poderia ter recebido 30 milhões de dólares, o ex-presidente, sem tremer a voz, responde que não tinha prova, mas, veja bem, havia os elementos para uma suspeita. Claro que o Fachin poderia resolver isso abrindo as suas contas bancárias, mas isso nunca vai acontecer. Assim como a urna eletrônica nunca será posto à prova em um evento onde hackers poderiam hackeá-la. Afinal, o TSE prefere os seus protocolos de transparência que não funcionam muito bem. Na gravação que nunca deveria vir a público em uma democracia, o próprio Bolsonaro confirma que não possuía provas, mas suspeitas. E como afirmei, como conseguir provas de algo que não se coloca verdadeiramente à prova? O TSE poderia usar parte da sua publicidade para criar um mega evento e colocar a urna à prova de vários hackers pelo mundo, assim como ocorre em eventos de tecnologia. Bom, mas isso nunca vai acontecer. Bolsonaro engatou a primeira e lembrou ao ministro que sua campanha foi prejudicada por proibições como, por exemplo, imagens de Lula apoiando o aborto, assim como ditaduras. Ele também reforçou que páginas de direita foram derrubadas a pedido do TSE e que esta ação prejudicou bastante na sua campanha.
Bom, a essa altura, o interrogatório ficou parecendo mais um debate sobre quem pode duvidar sem ser punido. Sobre as urnas, Bolsonaro reforçou o inquérito 1361, que apurou irregularidades dentro do TSE. O ex-presidente citou o técnico do TSE, Giuseppe Giannini, que afirmou no documento que houve invasão de hacker e até roubo de senha no tribunal. Por fim, Bolsonaro completou lembrando dos logs apagados. Os logs foram apagados, não entendo de informática, mas são medidas que estimulam o que poderia ser fake news contra o sistema eleitoral brasileiro. Para o bem da democracia, seria bom que algo fosse aperfeiçoado para não haver dúvidas sobre o sistema eleitoral. Bom, Moraes tentou dar de mané e respondeu que aquele inquérito não tinha absolutamente nada a ver com urnas eletrônicas. Bom, o hacker invadiu o sistema do TSE com a mesma facilidade com que se invade um Wi-Fi com senha bem fraca. Ainda exploraram vulnerabilidades gritantes, acessaram códigos-fonte das urnas, senhas de administrador e até dados sensíveis de técnicos do próprio tribunal. Tudo isso, claro, documentado por um inquérito que, segundo os próprios peritos da Polícia Federal, confirmou o acesso não autorizado e a fragilidade do sistema do TSE. Mas, felizmente, podemos dormir tranquilos. Não houve fraude, nem manipulação de votos, nem qualquer impacto nas eleições de 2018. Foi só uma invasãozinha básica, um passeio nos bastidores do sistema eleitoral brasileiro, uma olhadinha curiosa nos cofres da democracia. E quem disser o contrário já sabe o destino. Multa milionária, páginas censuradas e, se insistir muito, um inquérito com um nome carinhoso de fake news. Porque no Brasil, questionar virou crime. Mas deixar o sistema vulnerável, aí tá tudo bem. Moraes perguntou diretamente a Bolsonaro se o assunto com os embaixadores foi alegar fraude nas eleições. Bolsonaro deixou claro que Dino pode, Aécio também pode. O PSDB, por exemplo, contratou uma auditoria externa que declarou as urnas inauditáveis. Mas Bolsonaro, bom, esse não. Esse, quando abre a boca, deve 22 milhões instantaneamente. É uma multa relâmpago, como um Pix, mas ao contrário. Bom, é difícil de entender essa proporcionalidade do TSE. Afinal, recentemente, o PT foi condenado a pagar apenas R$25 mil por crime eleitoral. Dinheiro de pinga para o partido. Bom, com essa multa, vale a pena cometer o crime. No tema urna eletrônica, Bolsonaro apresentou o relatório da Associação Nacional dos Peritos Criminais, falando sobre as vulnerabilidades das urnas eletrônicas. Bolsonaro também lembra que era um mero debate e que a reunião não era para ter sido gravada e que alguém gravou de má fé. Bom, e falando em reuniões, Moraes também cobrou explicações sobre os encontros no Alvorada com assessores e religiosos. Bolsonaro, com a naturalidade de quem convida padres e pastores para sessões de exorcismo político, afinal tem muitos demônios em Brasília, respondeu: era comum padres rezando lá. Com certeza, se Bolsonaro e Moraes estivessem em espectros políticos diferentes, as manchetes seriam: Moraes pratica intolerância religiosa. Bom, chega então o momento do clímax, a famigerada minuta do golpe. Moraes, com sua fleuma de promotor do destino, insinua que Bolsonaro cogitava usá-la. Bolsonaro negou mais uma vez que pretendia usá-la, afinal, ele nunca assinou. Sobre o fatídico 8 de janeiro, o ex-presidente rebate a tese de golpe e afirma que foram pobres coitados. Ele reforçou que golpe só é golpe se vier com tanques, generais e tomada real de poder, e não com idosos
com a camiseta brasileira. A mídia caiu matando, falando que Bolsonaro abandonou seus apoiadores. Mas essa mesma mídia não enfatizou que Bolsonaro reforçou que as penas são duras demais. Bolsonaro também cita o editorial do Estadão, em que se diz que sem a pauta da defesa da democracia, o PT não teria mais discurso. Nesse momento, Moraes retruca, porque afinal, apesar de dizer que não cabe ao juiz rebater, ele constantemente rebateu. Basta uma simples virada de cabeça e o juiz inquisidor se transforma no juiz participante. E em mais uma virada de cabeça, o juiz vítima. É tudo dentro das 4 linhas, é claro. Foi conversado algo sobre o meu nome nessa reunião? Sim, senhor. O senhor foi... O quê? O senhor foi muito criticado. Só? Bom, o advogado André Marsiglia apontou para um deslize da PGR, que vive fazendo cagadinha. Há que se lembrar que a PGR acusa os réus de tentarem golpe pelo simples fato de fazerem lives e postarem questionamentos em redes. Conetti chegou ao absurdo de perguntar se debater decisão judicial seria jogar dentro das 4 linhas. Essa foi mais uma rodada de como transformar uma indignação em tentativa de golpe. Parece que quando Bolsonaro critica, é insurreição fascista. Um fenômeno interessante da semântica política contemporânea. Mas Bolsonaro conseguiu um feito neste depoimento: deixar Moraes desconfortável. Sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Nesta simples piada, com elementos de ironia, Bolsonaro quebrou o ministro. Transformou em figura política, adicionou uma crítica legítima e constitucional, e ainda reforçou que será candidato. Gerou risadas e deixou seu inquisidor desmoralizado em sua própria casa. E pela carinha de Moraes, doeu e doeu muito. No tema voto impresso, o ministro Fux soltou uma informação interessante. Ele mencionou que, em tempos mais moderados do TSE, a Corte entendia que a sociedade e seus representantes queriam o voto impresso e que ele não se oporia. Afinal, democracia é isso: atender, ouvir, debater. Porém, nesse novo protagonismo do STF, esse romantismo institucional acabou. Nesse processo, a Corte decidiu despir-se e vestir um colete bem apertado de couro e praticar sadomasoquismo nos pobres conservadores. Hoje, democracia virou sinônimo de acatar calado ou pagar caro por tentar falar. No fim, o que temos é mais um episódio de tensão institucional, que começa e termina na figura enigmática de Alexandre de Moraes, um homem que, dizem, tomar calmantes para manter o tom de voz suave, mas cujas canetadas parecem redigidas com fogo líquido e raiva destilada. E diante das câmeras, um delegado progressista, mas nos bastidores, um barril de pólvora. Bom, e no tema, o jurista Fabrício Rebelo afirmou: para quem atua na área jurídica, um dos maiores desafios da era atual no Brasil, certamente, é assistir a um interrogatório em que o juiz faz abertamente perguntas sobre o que o interrogado e outros envolvidos falavam dele mesmo, como vítima. Não há o que possa explicar algo assim. Bom, no X, Bolsonaro deixou um importante recado sobre a sua atual situação. Hoje coloquei um ponto final em 2 narrativas absurdas que nunca deveriam ter existido. A primeira é essa farsa chamada Minuto do Golpe.
Nunca discuti qualquer documento com teor golpista. Também nunca participei, nem autorizei, qualquer conversa sobre prisão de autoridades. Isso simplesmente não existiu. É uma mentira sem fundamentos, inventada para justificar uma perseguição política contra mim e contra aqueles que me apoiam. A segunda é uma injustiça contra um homem inocente. Felipe Martins era meu assessor internacional, um jovem inteligente, leal, discreto e extremamente dedicado. Não é jurista, nunca exerceu função ligada à área militar e cuidava exclusivamente de assuntos externos e da relação com embaixadores e outras autoridades estrangeiras. É completamente lógico, para não dizer absurdo, supor que ele participaria de uma reunião sobre temas de segurança interna, especialmente uma reunião reservada com os comandantes das Forças Armadas. Felipe passou mais de 6 meses preso em um presídio junto com criminosos comuns, acusado injustamente de ter embarcado comigo em um voo presidencial. Durante todo esse tempo, nem a Polícia Federal, nem a Procuradoria me perguntaram se ele estava nesse voo, pois sabiam que a resposta seria negativa e que a prisão se baseava numa falsidade. Até hoje, ele segue preso em sua casa, sob censura e proibido de trabalhar, de visitar seus pais, de ver sua filha e de ter uma vida minimamente normal. Até quando vão continuar com essas injustiças? Até quando vão sustentar essas mentiras? Essas narrativas foram fabricadas para sustentar acusações sem provas, sem fatos e sem qualquer vínculo com a realidade. E quem fabrica versões para condenar inocentes não defende a democracia, destrói o Estado de Direito. A democracia brasileira segue, portanto, sua trilha iluminada, onde questionar virou crime, dúvidas viraram ameaças e a liberdade de expressão é concedida com base na filiação partidária. E o povo, como sempre, assiste, entre atônito e anestesiado, enquanto o palco se desmonta, uma decisão draconiana por vez. Entre retóricas inflamadas, uma justiça partidária e religiosos indignados, o Brasil segue sendo o país onde dúvidas viram crimes, juízes viram políticos e ex-presidentes viram alvos fáceis. A democracia finalmente está salva, dizem eles, mas desde que ninguém ouse perguntar nada sobre ela.